Pessoal, né, como de costume, a gente tem um réu de balanço, né, rápido sobre o conteúdo que a gente trabalhou em cada live, para que a gente possa ter a sintonização, né, com quem vem participando nas lives e resolve participar de com um tema que lhe interessa mais, etc. E hoje a gente conseguiu aprofundar um tema essencial para os trabalhadores, que é a relação entre a organização do trabalho moderno e o adoecimento psiquiátrico, psicológico, né, o adoecimento mental. Então, está constatado no mundo inteiro que é um problema de uma pandemia. 1 em cada 7 pessoas do planeta possui problemas de natureza psiquiátrica e uma grande maioria delas tem uma relação direta no processo psicodinâmico do trabalho causado pela modernidade tecnológica e pelo aumento da pressão. Então, o debate partiu de uma ideia central, né, que o sofrimento psíquico ele não pode ser tratado apenas como uma fraqueza individual do trabalhador, principalmente quando ele é percebido no ambiente laboral, né? Ele tem que ser visto como um elemento de acolhimento, como um elemento de compreensão do local de trabalho, na sua participação, né, em como foi a vida daquele colega nas últimas semanas em relação ao que ele suportou de relações de trabalho. Então, muitas vezes aquilo que aparece como ansiedade, depressão, burnout, né, crise de pânico, é uma expressão concreta de um ambiente de trabalho marcado por uma cobrança, né, e por um processo de competição, né, e de metas que não são alcançáveis, né? Então você estabelece um patamar para ver se o extraordinário acontece e mobiliza todos para tentar encontrar o extraordinário, né? Aqueles que conseguem se excitam, né, e conseguem se manter, mas têm medo de não repetir os resultados e ser, depois que conseguem resultados importantes, ser escanteado. Então não tem segurança, né? Não tem um reconhecimento que de fato dê uma tranquilidade psicológica ao trabalhador. Então, durante a live a gente discutiu, né, que o adoecimento ele não surge de repente, né, ele tem sinais visíveis. Então trabalhamos os sinais da insônia, do cansaço, da irritabilidade, do medo de participar de reunião, de uma certa angústia em trabalhar, uma queda de concentração, às vezes o choro fácil, uma sensação de que está sendo ameaçado, são uma sintomática que pertencem a um processo de adoecimento, que não é apenas o final, quando você sai para uma ambulância ou é internado no hospital. Então, a síndrome de Burnout, nós trabalhamos algumas doenças, né, algumas patologias, psicopatologias, como a síndrome de Burnout, né, que é o esgotamento profundo produzido aí pelo estresse crônico, né, que tem a ver com a perda de energia, com o distanciamento mental, com a redução da capacidade profissional. Tem o transtorno misto, né, ansioso e depressivo, que é quando o trabalhador encontra ao mesmo tempo acelerado para tentar se esconder do medo e esvaziado pelo processo de sofrimento, vivendo ansiedade, tristeza, culpa, uma perda de confiança e uma tensão permanente, que acaba levando a uma depressão consistente. E debatemos por fim a síndrome do pânico, né? Que é quando o corpo entra em um estado de alarme permanente, né? Que as crises intensas de medo, de falta de ar, de taquicardia, os tremores, a necessidade de fugir, quase que literalmente, de situações que ele passa a entender como ameaçadoras. Então é um sistema de defesa máximo da nossa mente a uma situação pré-colapsante psiquiatricamente. Bom, fizemos uma reflexão de que nossa tarefa, né, que é jurídico-clínica, não é a de diagnosticar ninguém, mas é de educar sobre esses sinais, para que ao você perceber que eles existem, primeiro você relate, porque agora com a NR1 tem que ter relatos desses elementos, né? Então sinta-se à vontade para relatar que você está se sentindo assim e possa procurar ajuda para ter um diagnóstico inicial da sua condição e poder ser medicado para se neuroequilibrar novamente, né? E para entender qual é a importância de você se afastar um pouco daquele ambiente nocivo. Então, a NR prevê, inclusive, o direito de reserva em relação ao trabalho, né? Que é o direito de você perceber que aquele espaço é adoecedor e, mesmo sem atestado, para aquele dia você conseguir buscar um tratamento que te dê esse resguardo para que você não adoeça, certo? Então, esse direito ele tem importância judicialmente e as provas são derivadas das consultas clínicas, dos relatos que são feitos aos órgãos de controle e do entendimento de como houve a ligação desse processo de trabalho com a dor e o adoecimento.